noite a todos os internautas. Estou aqui com a minha princesinha Isabelle. Trouxe ela para brincar um pouco no parque. Estou aqui a meditar um pouco, né? Pensando comigo, segundo a palavra de Deus, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16 e 17, onde o Senhor disse: toda árvore que está no jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da ciência do bem e do mal, não comereis, porque o dia que comerás, certamente morrerás. Uma pergunta que eu faço a você, meu amigo, eu repasso essa pergunta, que ao longo dos anos vem sido feita para mim. Por que Deus, sabendo que essa árvore trazia ao homem consequências terríveis, que traria a morte eterna, que separaria o homem de Deus, porque Deus permitiu essa árvore estar ali? Aí alguém me diz assim: mas Deus não é culpado? Aí esses questionamentos sempre existem, e a minha resposta para tudo isso sempre é que Deus não nos fez andrógenos e nem robô. Deus deu a liberdade do homem de escolher entre obedecê-lo ou desobedecê-lo. Essa é a primeira mitzvot, ou mitzvah, mandamento, mas esse mandamento é oral. Cabia ao homem cumprir ou desobedecer a Deus. E toda desobediência a Deus, ela traz consequências eternas. E o homem, Adão e Eva, os primeiros habitantes na terra, eles escolheram aquilo que era apreciável aos olhos, porque todo pecado ele é atraente. Não levar a sério o que Deus havia falado é outro ponto que nos leva a pecar. Não levar a sério o que Deus fala. Deram ouvido ali a serpente personificada, representada ao próprio inimigo da nossa alma, que colocou em dúvida a palavra de Deus. Amigo, nesta noite aqui nesse jardim tão agradável, tão gostoso, eu quero dizer que toda vez o inimigo vai trazer dúvida, questionar a sua fé, questionar o que Deus falou. E nós vemos a fraqueza de Adão, e comendo do fruto que a sua esposa, a sua mulher, a sua disjuntora deu a ele fizeram as suas próprias escolhas. Eu vejo hoje muitos culpando: se não fosse Adão e Eva, nós não estaríamos condizentes ou conduzidos, ou a morte não estaria em nós. Mas veja bem, a morte entrou por Adão e a vida entrou pelo segundo Adão, que é Jesus o Cristo. Todos nós temos nossa árvore no nosso jardim da existência. Esta árvore representa entre a liberdade de você escolher entre pecar ou entre obedecer a Deus. Hoje você tem a sua árvore para escolher. Não adianta culparmos Adão. Então cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Faça a sua hoje. Escolha dar crédito ao que Deus falou. Escolha fazer parte da obediência à sua palavra. Escolha obedecer. Porque não adianta culparmos, acharmos culpados ou terceirizar. A humanidade hoje em uma grande massificação de pensamentos, ela leva sempre a tendência a caçar ou terceirizar as suas culpas. Adão terceiriza, coloca a culpa em Eva, Eva coloca a culpa em serpente, mas Deus chama cada um a sua própria responsabilidade e os traz à memória, ele nos traz a responsabilidade, dizendo: primeiro a memória, porque Deus havia dado uma ordem, e outra responsabilidade, vocês cada um é responsável. A serpente teve a sua
punição. Que não, aqui é um ser espiritual, não é simplesmente uma serpente. Nós vemos lá em Apocalipse a antiga serpente, o dragão, que vai levantar contra o próprio cordeiro. Nós vemos que a mulher teve o seu castigo, o homem também teve seu castigo. Não adianta a gente culpar, eu sou assim, porque a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de fulano, cicrano. Cada um é responsável por sua vida a Deus. Você é responsável por suas escolhas. Então, numa breve palavra aqui no livro de Bereshit, que significa início, lembre-se bem, você, somente você, pode ter fé obediente de obedecer a palavra de Deus, ou pode ser pego pela surpresa do propósito de Satã em dizendo, será que é isso que Deus quer dizer? Dando duplo sentido para a palavra, dando outro sentido para a palavra, ou lançando dúvida. Vê se não é assim que o inimigo faz. Não é bem assim que Deus quer dizer, não é literal, isso é exagero. Olha que os homens fazem com o que Deus fala, o próprio inimigo faz. Então, nesta noite, eu quero convidar você a obedecer. Obedeça a voz do Senhor, obedeça a sua palavra. Jesus disse aos saduceus, vocês examinam as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e ela nos traz vida eterna. Quando no evangelho de Iocanã, que é João, Jesus começou a trazer uma palavra um pouco mais dura do que eles estavam acostumados a ouvir. Eles começaram um a um se retirar, e alguém chegou até Jesus e disse, Jesus, quão duro é ouvir esse sermão, as pessoas estão indo embora. Quiseram sugestionar Jesus, mude um pouco o sermão. E Jesus disse, vocês querem também? Ele disse, para onde iremos, se só tu tem a vida, palavras de vida eterna? Então não fuja, fique com a palavra, com a obediência. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Deus abençoe. Estou aqui no lugar público, sem Bíblia na mão, só com pensamento, pensando aqui sobre a escolha de Hadã e Revan. Hadã significa vermelho, ou que vem do pó da terra. Revan, no hebraico, significa mãe de toda alma vivente. Deus abençoe. Tenha uma boa noite em nome de Jesus, mas lembre-se bem, talvez de toda essa mensagem você vai julgar só essa palavra que eu falei, né? Mas não julgue não, come dela. Não tem desculpa. Deus não quis e não quer manipular ninguém, que ninguém sirva a Ele por manipulação. Que Ele sirva por prazer, sirva por alegria. Ele deixou a árvore ali para deixar claro que ninguém acuse que o homem foi robotizado, que foi um ser andrógeno sem opção de escolha. Ele deixou a opção de escolher entre obedecer e vida. Deuteronômio 28. Em desobedecer e morte. Qual escolha você faz essa noite? Escolha pela vida, escolha pela obediência. Deus abençoe. Essa simples palavra de um servo de Deus, que estou com minha princesinha. Olha aí, que lugar bacana, lugar muito abençoado, um momento de descontração. Enquanto meu filhão está ensaiando, estou aqui trazendo essa palavra de Deus para a tua vida. Amém? Deus te abençoe.